Pelo capítulo de número 9, versos de número... já deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor, versos de número 14 a 24 da Epístola de Paulo aos Romanos, tá? Estão me ouvindo bem, irmãos? Estão me ouvindo bem? Então tá legal. É o retorno que está alto? Então me ajuda aí com o retorno, baixa um pouquinho o retorno, por favor, me ajuda lá, por favor, Santo Isaac. Enquanto vão fazendo esses ajustes aí, capítulo 9, versos de número 14 a 24. Deixe sua Bíblia aberta aí, nós seguiremos por este texto hoje, tá? Antes de eu começar a expor esse texto, eu quero orar com você, para que o Senhor esteja nos alcançando com seu Espírito, porque algumas verdades de Deus nós só podemos compreendê-la pelo seu Espírito. Nós temos muitas limitações pela nossa condição pecaminosa, limitações pelas influências que nos cercam, e se não for o Senhor para nos revelar algumas dessas verdades preciosas da Escritura, nós teremos dificuldade. Então, quero orar pedindo que o Santo Espírito de Deus esteja revelando-se a mim e a você, tá? Então, curva sua cabeça, por favor. Já abriu sua Bíblia? Eu estou enrolando aqui porque eu não abri a minha ainda, estou tentando. Já abriu a sua? E agora, você já abriu? Está aqui, Romanos, capítulo de número 9. Com uma mão só fica mais difícil, né, irmãos? Capítulo número 9, versos 14 a 24. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, eu me reconheço tão limitado, Senhor, pela minha condição de queda em Adão, que desfigurou muitas das capacidades e potências que o Senhor deu ao homem quando o Senhor o fez. Nós temos limitação para compreender a Tua grandeza, a Tua liberdade, a Tua soberania, e sentimos muita dificuldade de conciliar tantas coisas que dizem respeito a quem o Senhor é. Mas nós também não queremos fazer ídolos, Senhor, não queremos criar deuses conforme nós imaginamos, queremos que o Senhor mesmo se revele a nós pela Tua palavra, e eu peço que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, venha essa noite, nos revelando quem o Senhor é. Nós queremos descobrir a Ti, somente a Ti, reconhecer a Tua grandeza, e que nós possamos nos ficar boquiabertos, que nós possamos ficar agradecidos, e perceber que a nossa alma se exalta, quanto mais nós enxergamos quem o Senhor é, na liberdade que o Senhor tem, na soberania que o Senhor tem. Eu peço que a Tua palavra hoje nos abra o entendimento, e que nós, diante da Tua palavra, possamos nos aproximar de Ti em humildade. É o que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, esse trecho do capítulo 9, versos 14 a 24, é um trecho que, lendo assim, de sopetão, pode causar algum estranhamento. Mas, por isso é que ele está exatamente onde ele está. Há todo um contexto que o antecede, pelo qual nós poderemos chegar a compreender exatamente o que Paulo está dizendo aqui, tá bom? Então eu preciso fazer, como sempre tenho buscado fazer, às vezes não com muita eficácia, mas uma síntese do que nós vimos até aqui e um panorama do que nós veremos a partir daqui, ok? Então preste atenção. Na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 8, nós vimos a apresentação do Evangelho. Como Deus salva pecadores. Qual é o meio pelo qual Deus providenciou uma salvação àqueles que creem em Cristo? Como Cristo pode ser o meio pelo qual Deus restaura aqueles que estavam em condição de completa perdição? Isso nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 8. E a linguagem que mais Paulo usa aqui é a linguagem da justificação, ou seja, Deus deu uma sentença de juízo final àqueles que creem em Cristo, assegurando-lhes que o que Cristo fez por eles é o bastante para que eles sejam salvos. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem sobre o que Deus fez para salvar o homem. Isto é o Evangelho. E Paulo termina o capítulo 8
exatamente com uma exultação, uma alegria, uma celebração, uma segurança que o Evangelho nos traz. Que segurança? Paulo falou de que Cristo nos justificou, Paulo falou de que Cristo nos regenerou, nos santifica em si mesmo. Paulo nos disse, especialmente no capítulo 8, que Cristo, nessa salvação, Ele nos faz perseverar nele mesmo. Ele garante que nós continuaremos firmes nele até o fim. E ele termina o capítulo de número 8 dizendo: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele está dizendo então é que a palavra de Deus de salvação sobre nós não falhará. Contudo, eu já disse para vocês que no capítulo 9 ele começa lidando com a seguinte possível indagação: mas Paulo, a palavra de Deus de salvação não falhou para com os israelitas? Deus não disse que salvaria os israelitas? Mas agora o que nós vemos, são poucos os israelitas que são salvos. E Paulo diz no verso 6 do capítulo 9 que a palavra de Deus não falhou. E especialmente semana passada, nós vimos no capítulo 9, versos 6 a 13, que a palavra de Deus não falhou, porque Deus salvou sim Israel, mas um Israel dentro do Israel, ou seja, os eleitos. Aos eleitos, Deus não falhou a sua salvação. E ele diz nos versos 11 e 12, que a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, Deus salvou de que modo? Deus salvou os eleitos para que seu propósito não fosse tornado vão, mas que ele permanecesse, e ele fez isso por si mesmo, por aquele que chama, ele escolheu fazê-lo. Isso nós vimos semana passada. Logo falamos semana passada sobre a eleição soberana, ou seja, Deus escolhe na eternidade, soberanamente, dele mesmo, de si mesmo, aqueles a quem ele vai salvar. E essa eleição é segura, ela é inquebrantável, ela não falhará. Como Paulo já havia dito no capítulo 8, verso de número 30, aqueles que ele predestinou ou elegeu, a estes ele também chamou, aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. Mas isto pode levantar algumas dúvidas, dúvidas que neste caso aqui seriam dúvidas ousadas, dúvidas levianas. Nós somos bons em fazer perguntas que, na verdade, querem desqualificar aquele que nos disse alguma verdade, na verdade, não muitas vezes querendo realmente a resposta, mas apenas para desqualificar. Muitas vezes nós somos confrontados e as nossas perguntas não visam a buscar a verdade, visam a confrontar. Por isso, hoje nós falaremos nesse bloco aqui nos versos 14 a 24, Paulo está lidando com duas perguntas ousadas, de mentes inquietas, para as quais Paulo dá uma resposta contundente. Por isso o título do sermão hoje é Perguntas ousadas e respostas contundentes a mentes inquietas. Lembra-se de Adão? Ele não faz exatamente uma pergunta, mas ele faz uma sugestão. Quando Deus questiona o estado de Adão, Adão disse: Senhor, foi a mulher. Eu não estaria aqui, não fosse a mulher que me deste. E essas perguntas que nós veremos aqui, elas estão nessa categoria de quem sabe levantar algo que possa mostrar que Deus não está certo em ser livre ao eleger, em ser soberano ao eleger. Paulo não vai dar uma resposta politicamente correta, certo? Paulo não está preocupado aqui com o politicamente correto. Paulo está preocupado com a resposta certa, que revela a natureza de Deus. Paulo não está preocupado aqui em fazer ajustes na sua mensagem, muito diferente do que nós vemos hoje sendo feito. As perguntas que são feitas questionam basicamente a respeito da liberdade de Deus ao eleger. Por que Deus faz essas coisas como Ele faz? Porque Deus é soberano ao salvar.
Acaso Deus fazendo isso, Ele não é injusto? Acaso Deus fazendo isso, já que é Ele que faz isso, por que Ele ainda nos culpa? Bem, Paulo vai lidar exatamente com essas perguntas aqui. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Nosso título hoje é Perguntas Ousadas e Respostas Contundentes a Mentes Inquietas. Leiamos então esse texto à luz disso e em seguida nós trataremos pergunta a pergunta. O texto bíblico diz assim: Paulo começa com uma pergunta retórica. Lembra que Paulo sempre faz isso? Depois de ter afirmado que Deus elege soberanamente, então ele imagina que alguém pode levantar a seguinte pergunta: e então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e se tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória? Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O que vemos sucintamente aqui, depois eu vou descompactar, nós vemos sucintamente que Paulo não cede ao apelo daqueles que podem fazer tais perguntas. Certo? Alguém poderia dizer: não, Paulo poderia explicar para os irmãos, né? Não, irmãos, não fiquem preocupados com essa questão de Deus ser livre em eleger, porque na verdade Deus elege segundo a sua presciência. Ele viu que o camarada seria bom e aí ele elege. Paulo poderia ter dado essa resposta aqui. Ou então ele viu que o indivíduo iria ter fé lá no futuro. Lembra que eu falei para vocês, lá no sermão em que eu tratei da predestinação, que eu expliquei que predestinação e presciência, a palavra que Paulo usa lá, não quer dizer que Deus elegeu aquele que ele viu que teria fé. Não. E aqui Paulo poderia, se fosse assim, Paulo poderia ter dito aqui: não, irmãos, não se preocupem com o fato de vocês estarem perguntando se Deus é injusto, porque na verdade Deus não é injusto. Ele elegeu aqueles que ele viu que teria fé. Mas Paulo não responde assim aqui. Muito pelo contrário. O que Paulo responde? Paulo vai enfatizar que Deus é livre para salvar, conforme a sua misericórdia. E Ele é livre para condenar, conforme a sua justiça, e que em ambos os casos, quer seja salvando, conforme a sua misericórdia, quer seja condenando, conforme a sua justiça, Ele será exaltado e glorificado, e reconhecido como justo, fiel e bom. Bom, vou descompactar isso aqui, tá? Eu sei que não deu para entender de uma só essa afirmação. Ele enfatiza que Deus é livre para salvar conforme a sua misericórdia e livre para condenar conforme a sua justiça, mas que em ambos os casos Ele é glorificado. Bom, mas vamos lá a cada uma dessas perguntas que eu estou chamando de ousadas e também as respectivas respostas contundentes. A primeira pergunta é, vamos lá no verso 14. A primeira pergunta ousada é: e então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? Essa é a pergunta primeira que é feita.
Acaso Deus não é injusto ao fazer isso? Acaso Deus, ao escolher livremente aplicar a sua misericórdia, Ele não está sendo injusto? Se Ele decide a quem Ele vai eleger, Deus não estaria sendo injusto pelo fato de Ele não eleger outros? É uma pergunta que a gente pode se fazer? Tem alguns que dizem o seguinte, que quando Paulo está fazendo essa pergunta, acaso Deus é injusto? Os que querem desviar-se aqui da questão da liberdade de Deus, que querem dizer que Paulo não está tratando da liberdade de Deus. Eles dizem, não, quando alguém está fazendo essa pergunta retórica, é como se fosse um judeu perguntando a Paulo, acaso Deus não é injusto por salvar por meio de Cristo, não salvar a nós que somos descendência de Abraão? Mas não é isso que Paulo está tratando aqui. Tanto que Paulo não vai tratar dessa questão. O que Paulo vai responder aqui é que Deus é livre. Ou seja, não tem subterfúgio aqui para uma abordagem onde se diga, não, Paulo não está tratando da liberdade. Por quê? Porque a resposta de Paulo é baseada na liberdade, na soberania de Deus. A questão aqui então é a seguinte, a pergunta estendida seria, acaso Deus não é injusto ao eleger soberanamente os que são salvos? Deus não seria injusto? Bom, queridos, vamos começar a assentar alguma coisa aqui. O que seria justo? Vamos falar do que é justo. O que seria justo acontecer com toda a massa humana caída sob o pecado, segundo o que nós vimos aqui em Romanos? O que seria justo acontecer? Me responda, o que seria justo? O que seria justo acontecer a toda a massa humana caída sob o pecado, segundo o que nós vimos até aqui em Romanos? Olha o que diz Romanos 3,19, olha o que diz Romanos 3,23. Sabemos que tudo que a lei diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Algumas bocas se calem? Algumas pessoas estejam sob juízo? A maioria das pessoas esteja sob juízo? A maioria das pessoas esteja debaixo do juízo de Deus? Não, queridos, toda boca se cale, para que todos os homens estejam em juízo diante de Deus. O que diz 3,23 de Romanos? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha como essa pergunta, acaso Deus é injusto ao eleger, ela não faz sentido. Por quê? Porque Deus e sua justiça estão para o homem de forma objetiva, quanto a condenação está para aquele que é digno de juízo. Ou seja, preste atenção, o que seria justo Deus fazer? O que seria justo? O que seria justo, queridos? Pegar toda essa massa da humanidade e condená-la a uma, sem que sobrasse um sequer, porque todos pecaram. Isto seria justo. Quando Deus elege, Ele não está agindo com injustiça, mas também não está agindo com justiça. Não entendi, pastor. O que o senhor está dizendo com isso? Preste atenção. Olhando para Romanos, todos os homens seriam justamente condenados. Essa pergunta, logo, não é cabível, porque a pergunta diz, acaso Deus não é injusto ao eleger? Quando Deus elege, não se está tratando de injustiça, se está tratando de misericórdia, veremos aqui à frente. São coisas muito diferentes. O que seria justo Deus fazer a toda a humanidade? Condenação. Mas Deus é livre também para agir com misericórdia. Esta é a resposta de Paulo. Olha a resposta de Paulo. A pergunta é, acaso Deus não é injusto? Paulo responde, de maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, e ele cita Êxodo 33, 18. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão.
Isso acontece no episódio em que Moisés pede a Deus que se revele a ele. Moisés pede a Deus que ele possa conhecer mais de Deus. Há um contexto aqui em que os israelitas haviam pecado contra Deus. E Moisés então intercede pelo povo. Deus decide ser longânimo, paciente e misericordioso. E logo em seguida Moisés pede a Deus que ele possa revelar-se mais a Deus. E nós temos no verso 18, Moisés dizendo o seguinte, do capítulo 33, peço-te que me mostre a tua glória. E no verso 19, e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, Yahvé. E Deus diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deixa eu explicar para você o que Deus está falando para Moisés, descompactar, para a gente poder entender essa resposta que Paulo está dando. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção, minha irmã. Quando Deus se revela a Moisés, no capítulo 3, especialmente no verso 14 de Êxodo, e Moisés pede, Deus me revela seu nome, porque como é que eu vou dizer aos israelitas quem me enviou? E Deus diz, eu sou o que sou. Isso diz respeito ao meu nome. Diga a eles, o eu sou me enviou a vocês. E daí é que vem o nome de Deus, Yahvé. A palavra Yahvé devira do verbo hayá, que é o verbo ser. Deus diz a Moisés então, que o seu nome Yahvé está ligado a este seu atributo, a essa sua característica, a esta sua qualidade. Que qualidade? Eu sou o que sou. Não entendi, pastor. O que eu sou, que sou, quer dizer? Esse é um jeito de falar que a gente chama de hebraísmo, próprio da língua hebraica. Muitas vezes, quando nós, na língua hebraica, e eu poderia citar aqui uma infinidade de versículos que mostram isso, muitas vezes na língua hebraica se usa a fala do agir e a repetição daquela ação para enfatizar que você tem a liberdade de fazer o que quiser naquela sua ação. Por exemplo, cozinha o que quiseres, o que tiver para cozinhar, cozinha. O que o dono da casa estaria falando para o seu mordomo? Está dizendo assim, olha, hoje está livre para você decidir o que você quiser cozinhar. Você é livre, faça o que você quiser. Percebe aqui essa linguagem? Cozinha o que quiseres. O que tiver a mão para cozinhar, cozinha. Está enfatizando o que para o mordomo? Olha, hoje eu não vou fazer exigência nenhuma. Me surpreenda, como diria Ratatouille, né? Me surpreenda, né? É mais ou menos isso. Quando Deus diz, então, eu sou o que sou, Deus está dizendo o quê, queridos? No meu ser, eu tenho total liberdade de ser o que eu quiser. Eu sou Deus. O único que não está ligado a nada que o prenda, que é absoluto, que é livre. O próprio nome Yahvé, Yahweh, exalta essa soberania de Deus, o fato de Deus ser quem Ele é, livre de qualquer embaraço, de qualquer circunstância que possa limitá-lo. Ele é Deus. E para que ficasse mais óbvia a sua atuação salvadora dentro dessa liberdade, o que Deus faz aqui a Moisés? Deus diz, eu vou proclamar a você o meu nome, Yahvé, no verso de número 19 de Êxodo 33. E logo em seguida ele ressalta essa liberdade aplicada à sua salvação. Ele diz o quê? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. O que seria justo aos israelitas que acabaram de receber a retirada do Egito e estavam ali no Monte Sinai e erigiram um ídolo e adoraram este ídolo. O que seria justo? O que seria justo? Que aquela fornalha ardente que estava fumegando sobre o Sinai descesse e consumisse todos de uma só vez. Mas Deus está dizendo a Moisés o quê? Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Paulo, então, diz-nos aqui
que Deus é completamente livre para exercer a sua misericórdia e a sua compaixão, e Ele não as deve a ninguém. A quem Deus deve misericórdia? Paulo vai falar no capítulo 11 de Romanos: quem primeiro lhe deu, para que Ele depois retribuísse. A quem Deus deve misericórdia, eu pergunto, irmãos? A ninguém. O texto bíblico aqui, Paulo utiliza exatamente 33, 18, 19 de Êxodo, para enfatizar que Deus é completamente livre para exercer a sua misericórdia. E a conclusão a que Paulo chega no verso 16, observe aí, leia comigo o verso 16, ele diz assim: portanto, isso o quê? A aplicação da misericórdia de Deus, que é decorrente da sua eleição, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Percebe a conclusão a que Paulo chega? A única coisa que Deus deve à massa caída da humanidade é o seu juízo. Sua misericórdia é livre para alcançar quem Ele quiser. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Capítulo de número 20 do Evangelho de Mateus, nós temos um episódio onde o Senhor Jesus quer ilustrar essa liberdade da agência de Deus ao salvar. Ali nós temos o episódio que antecede o capítulo, essa parábola, que é o episódio onde o jovem rico deixa Jesus, guardando as suas riquezas, e Jesus fala aquele dito, muitas pessoas entendem mal, não vou falar sobre ele hoje, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E então os discípulos ficam espantados, porque para eles naquele tempo, o rico era o mais fácil que tinha de ser salvo, porque ele tinha uma evidência material da bênção de Deus sobre ele. Diferente do nosso tempo, onde a gente já tem uma outra cultura, né? Que a nossa cultura diz que o rico, aquele que tem muitos bens, é alguém que não está lá muito perto de Deus. Mas naquele tempo era diferente. Então, quando o Senhor Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, os discípulos dizem: Senhor, esse negócio, então, quem vai se salvar? E qual é a resposta de Jesus? Realmente, aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Qual a ênfase que o Senhor Jesus está dando? Que existe aqui uma situação que realmente ao homem é impossível, mas para Deus é possível, e o Senhor Jesus ainda vai bagunçar as coisas mais. Os que eram os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ou seja, Deus está lidando aqui com essa situação de um modo como não se esperava. Deus está agindo na salvação de um modo livre, diferente daquilo que era o conceito daquele tempo. E aí, para ilustrar essa liberdade de Deus, o Senhor Jesus conta a parábola de Mateus capítulo de número 20, quando ele fala de trabalhadores da vinha, que uns começaram a trabalhar às 6 horas da manhã. O Senhor, o dono da lavoura, chamou as pessoas para irem começar a colher 6 horas da manhã, outro às 9 horas da manhã, outro às 12 horas da tarde, outro às 15 horas e outro às 17 horas. E aí, óbvio, aqueles que começaram mais cedo imaginaram: se esses caras começaram mais tarde e eles vão ganhar um denário, então pode ser que nós ganhemos mais. E no final do dia todo mundo recebeu o mesmo salário. E os caras foram reclamar para o dono da lavoura. E o dono da lavoura vai responder o quê? Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. E o que quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei? Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou assim generoso? A ênfase dessa parábola é: dá licença, eu ajo com as minhas riquezas como eu quero, não estou submetido a você. Se eu faço a você o que é justo, eu não tenho nenhum problema em ser generoso com aquele que eu quero ser generoso. Acaso seus olhos são maus porque eu sou bom? Percebe a ênfase dessa parábola? Qual é a ênfase dessa parábola? Deus é livre. O que nós vimos então que Paulo está dizendo aqui em Romanos, capítulo de número 9, verso 15: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão.
E quanto à sua misericórdia, ele aplica a quem ele quer, aos que ele elege. Deus é livre para salvar conforme a sua misericórdia. E para que Paulo estendesse de uma forma mais ampla essa resposta, ele continua. Ele fala também da liberdade que Deus tem para condenar, uma liberdade segundo o seu juízo. Se a liberdade que Deus tem para salvar é segundo a sua misericórdia, que ele não deve a ninguém, a liberdade que Deus tem para condenar é segundo o seu juízo, que ele deve a todos quantos pecaram. E Paulo vai dizer, no verso 17, preste atenção: pois a Escritura diz a Faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda terra. E qual é a conclusão a que Paulo chega no verso seguinte? Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Ou seja, Paulo está ressaltando isso que Deus fez a Faraó, para mostrar que a Faraó, Deus endureceu, desse modo ele agiu com justiça, e ele agiu assim porque ele quis. Mas vamos lá, deixa eu descompactar isso aqui também. Observemos de onde Paulo tira isto. Paulo tira essa situação, essa citação de Êxodo 9:16. Em 9:16 de Êxodo, Deus diz essa palavra a Faraó, eu levantei ou fiz permanecer exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. O que Deus está dizendo a Faraó? Deus está dizendo a Faraó, observe também os versos seguintes, se você abrir depois lá em Êxodo capítulo 9, verso 17, 18, por exemplo. Deus está dizendo o seguinte a Faraó, 15, 16, 17. Deus está dizendo, cara, eu já podia ter quebrado você ao meio. Eu já podia ter destruído você e essa nação. Mas eu quis fazer você permanecer. Eu quis fazer você estar onde você está, para realizar em você o meu juízo e para mostrar o meu poder para ser proclamado em toda a terra. Ou seja, na verdade, com Faraó, Deus está sendo paciente. Deus endurece a Faraó. Nós vemos isso no capítulo de número 4, verso 21, quando Deus diz a Moisés que endureceria Faraó. Mas também Faraó se endurece. Bom, vamos tentar entender isso aqui, que às vezes fica meio confuso, né? Como é que é esse negócio de Deus endurecer e de o homem endurecer-se a si mesmo? Como isso funciona, pastor? Bom, vamos entender isso à luz de tudo que Paulo já tratou aqui em Romanos. Vamos pegar as pistas que nós temos em Romanos. Paulo não está trazendo para a gente algo novo. Ele está trazendo algo que ele já desenvolveu aqui. Então, observemos como funciona esse endurecer que Deus realiza. A primeira pista óbvia, queridos, é que todos os homens estão em condição de decaimento e em pecado. Os homens de si mesmos já têm se entregue ao pecado. Observe o que diz Romanos 1:24, Romanos 1:26, Romanos 1:28. Lá diz que porque os homens abafaram a glória de Deus, os homens suprimiram a glória de Deus e escolheram adorar a outras coisas ao invés de Deus, amaram mais os prazeres do mundo que a Deus, Deus vai fazendo algumas entregas a estes homens. A primeira entrega é que Deus os entrega à impureza sexual, verso 24. Deus não vai mais contender com o homem. E o fato de Deus não contender com o homem faz ele endurecer-se. Este é o modo da atuação de Deus. Deus entregar o homem a si mesmo. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Como Deus endurece o homem? Entregando-o à sua condição pecaminosa, não intervindo sobre ele, para que ele reconheça seu estado de miséria e condenação. Por quê? Porque ele já tem se endurecido. Porque ele já tem se levantado contra Deus. Verso de número 28, do capítulo 1. Além do mais, visto que desprezaram, olha o que os homens fizeram, desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável,
para praticarem o que não deviam. Então, sim, Faraó se endureceu, como muitos textos de Êxodo nos dizem. Ele se endureceu. Ele quis exaltar-se, ele quis se mostrar glorioso, ele quis fazer competição junto a Yahvé. Mas, ao mesmo tempo, também Deus o endureceu. Deus o foi entregando à sua própria vaidade. Deus permitiu que ele desse curso à alçada do seu coração. Deus não quis intervir misericordiosamente em Faraó. Preste atenção, não é que Deus endureça aquele que está macio. Não é que Deus endureça quem está quebrantado. Quem está humilde diante de Deus. Não é isso. Essa não é a condição natural de nenhum homem pecador caído. O pecador caído não é humilde. O pecador caído não é quebrantado, não é macio diante de Deus. Por isso, o texto bíblico, sem nenhuma dificuldade, o apóstolo Paulo diz, ele endurece a quem ele quer. Agora preste bem atenção. Se Deus endurece a quem ele quer, ele não endurece de modo contrário à sua justiça. Entende isso? O próprio endurecimento já é algo, lembra dos sermões que eu preguei? Lá no início dessa série de sermões, o peso da sombra da ira de Deus. Foram 2 sermões com esse título. Quando Paulo está falando de Deus ir entregando os homens a essa condição, quer dizer que, dado esse estado de pecaminosidade, Deus já começa a afastar-se de tal modo que os homens vão sendo entregues à sua própria condição, e essa é a sombra apenas da ira de Deus, esse endurecimento. O juízo ainda virá, mas os homens são entregues a uma condição em que eles mais vão se endurecendo, e por isso, mais ainda se tornando reprováveis diante de Deus, mais amadurecendo o seu juízo diante de Deus. E Paulo falar sobre esse amadurecimento da condenação, já já. Mas preste atenção, Deus endurece a quem Ele quer, ou seja, o que Paulo está dizendo é, quando Deus não intervém misericordiosamente sobre um pecador, e permite que ele continue nesse estado de perdição, endurecendo-lhe, pelo que vimos, este endurecimento é Deus o entregando a esse estado de pecaminosidade. Deus não é injusto, muito pelo contrário, Ele está dando exatamente o que o pecado merece. Entende isso? Deus não é injusto. Por quê? O que é justo ao pecador, queridos? Condenação. Por isso, Paulo enfatiza no verso 18. Olha a que conclusão Paulo chega no verso 18. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. O que Paulo está dizendo aqui, Deus é livre para salvar, conforme a sua misericórdia. Quando Deus salva, Deus não está agindo com justiça, meus irmãos. Deus está agindo com misericórdia. E Deus também é livre para condenar, conforme a sua justiça. Quando Deus salva, Ele age com misericórdia. Quando Ele condena, Ele age com justiça. É isto o que Paulo está dizendo aqui. É claro que, sim, à luz da Escritura, há um endurecimento que é temporário. É claro que, sim, à luz da Escritura, a palavra de Deus nos diz que nós todos já estávamos debaixo da ira, éramos filhos da ira, estávamos todos debaixo do juízo de Deus. Mas aí Deus intervém com misericórdia junto àqueles a quem Ele elegeu, conforme os versos que vimos na semana passada. Portanto, Deus é livre para salvar, conforme sua misericórdia, e livre para condenar, conforme a sua justiça. E aí, alguém pode fazer alguma pergunta mais ousada ainda. Nós temos a próxima segunda pergunta ousada. Mas algum de vocês me dirá, diz o verso 19, preste atenção. Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Preste atenção. Ele está questionando aqui
a vontade de agir com misericórdia e a vontade de endurecer. Deus não havia dito agora há pouco, o apóstolo Paulo não havia dito agora há pouco, que Deus age com misericórdia para com quem Ele quer, ou seja, segundo a sua vontade. E Ele não diz que Deus, Ele endurece a quem Ele quer, segundo sua vontade. A vontade de Deus é que define a entrega do homem à sua própria condição de perdição. Então Ele questiona aqui, ora, já que Deus age segundo a sua própria vontade, então por que Ele ainda nos culpa? Porque nós somos culpáveis. Parece razoável esse questionamento? Parece razoável? Ele é tão razoável quanto: foi a mulher que me deste. Acaso não foi a mulher que me deste, Senhor? Por que eu pequei? Se não tivesse essa mulher aqui no Éden, né? Foi a sua vontade me dar essa mulher, Senhor. É interessante que, observando justamente, essa não é uma pergunta que deveria ser respondida, digamos assim, com uma tentativa de achar uma resposta plausível. Muito pelo contrário, a resposta de Paulo vai ser contundente, aguda. Nós vemos Deus fazendo isso algumas vezes na Escritura, quando as perguntas não são legítimas. Quando Jó está se levantando diante de Deus, questionando a justiça de Deus, não é justo eu passar por tudo isso aqui. O Senhor é como um leão soberbo, que destrói a vítima só para mostrar o seu poder. Essa é a fala de Jó. Tem gente que pensa que Jó é o piedoso, né? Jó é o piedoso. Não, irmãos. Jó, o piedoso, muitas vezes levanta perguntas iracudas. Ele disse: se alguém pudesse colocar a mão entre mim e Deus, e ser juiz entre mim e Deus, eu mostraria que eu estou certo. Como é que Deus vem falar com Jó? Como é que Deus vem? No furacão, numa tormenta, no olho de uma tempestade. Acaso Deus deveria nos culpar? Deus vem a Jó no olho de uma tempestade, meu irmão, e Deus não dá resposta a Jó. Deus não diz por que Ele agiu daquele modo com Jó. Ele só mostra que Ele é Deus soberano sobre tudo. Quem é você para me questionar? Acaso você estava comigo quando eu fundei a terra e disse às ondas soberbas do mar: até aqui você vem, daqui você não passa? Onde você estava quando eu entesourei para o dia do meu juízo aquilo que destruirá esse mundo? Eu vou fazer perguntas mais simples para você, Jó. É você que está lá quando o filhote do corvo clama me pedindo alimento? É você que dá alimento a ele? Como é que você diz para mim que eu sou injusto em agir com você, se eu alimento até os animais dos quais você nem sabe que existe, Jó? Quem é você para perguntar essas coisas para mim? Como é que Jó termina? Senhor, será que eu posso me calar? Eu me arrependo no pó. Quem sou eu para dizer alguma coisa com o Senhor? Porque eu sei que o Senhor faz aquilo que o Senhor quer. Agora eu reconheço no pó e na cinza. Por favor, deixa eu pelo menos me calar, Senhor. Essa é a resposta de Jó, ao final. Por isso, Paulo vai dar a seguinte resposta aqui. A resposta de Paulo é uma pergunta. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Eu acabei de falar para você que Deus é justo ao condenar o ímpio. Deus jamais deixaria de cumprir a sua justiça e Ele não estaria sendo injusto ao condenar o ímpio, porque o que o ímpio merece é a condenação. Eu acabei de explicar para você que a misericórdia de Deus, Deus não a deve a ninguém. De que você deveria se queixar? Como disse Lamentações 3,39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Essa é mais uma resposta de rebeldia diante de Deus do que uma resposta de uma pergunta legítima, perdão. Essa é mais uma pergunta de rebeldia diante de Deus do que uma pergunta legítima. É uma pergunta que quer falar: não sei esse jeito de Deus agir, se fosse eu faria melhor. De que se queixa o homem vivente? Queixe cada um dos seus pecados.
Entende? E Paulo continua dizendo no verso 20, parte B: acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para fins desonrosos? O que Paulo está dizendo? O Senhor não tem o direito dessa massa de seres viventes ter misericórdia de quem quiser e condenar os que merecem. Olhe para os homens, estão todos condenáveis. O Senhor não tem o direito de condenar todo mundo? Tem, e seria justo. Mas Ele não tem o direito de, no meio dessa massa aqui, dessa massa de barro, dessa massa de humanos pecadores, alguns serem vasos honrosos e outros desonrosos. Agora preste atenção: desonroso por quê? Porque ele próprio pecou contra Deus e amadureceu o seu juízo, e Deus o entregou. Deus não quis agir com misericórdia. E os outros são honrosos por quê? Porque são bonitinhos? Não, porque Ele escolheu agir com misericórdia com estes outros aqui. Entende? Acaso Deus não tem o direito de fazer isso? Ponha-se no seu lugar. O problema não é a liberdade de Deus, o problema é o seu pecado. É o que Paulo está tratando aqui. Não é a liberdade de Deus que é o problema, é o seu pecado, a sua condição de estar diante de Deus em rebeldia. E como faria Adão, como faria Satanás, e como fazem todos os ímpios que não querem arrepender-se, o que nós faremos? A mulher. Acaso Deus não é tirano em fazer com que nos dê algumas coisas, tipo a árvore, e depois dizer que a gente não pode usar a árvore? Nada, é que Deus não quer que você seja igual a Ele. Deus tem outras intenções. Deus não está sendo justo, Deus não está sendo bom, Deus não está sendo fiel. Percebe essa condição dessas perguntas? Por isso, Paulo diz: ponha-se em seu lugar. Quem é você, ó homem? E ele conclui no verso 22. Preste atenção, olhe bem. E se Deus, ele usa uma pergunta retórica, né? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira, amadurecidos ou preparados para a destruição? Preste atenção, o que Paulo está dizendo? Deus, quer na condenação do ímpio, quer na salvação daquele a quem Ele quer salvar, Ele será glorificado. Na condenação do ímpio, o que Deus está fazendo? Deus vai manifestar a sua glória, porque Ele vai tornar conhecido o seu poder e a sua justiça, nestes aos quais Ele condenará. O que ficará ressaltado quando Deus condenar os homens? O que ficará ressaltado no dia do juízo final? O que ficará patente? Que Deus não foi intransigente com os pecados que os homens cometeram ao longo da história da humanidade. Muito pelo contrário, Deus, palavra a palavra, ação a ação, um a um dos pecados dos homens os condenará, e nós veremos que Ele é um Deus perfeitamente justo quando Ele condenar os homens, aqueles que estão amadurecidos ou preparados para a destruição. Muito pelo contrário. Quantos homens blasfemam de Deus, quantos homens ignoram a Deus, quantos homens são rebeldes contra Deus, e ainda há sol, há chuva, há pão, há canto, há dança, há alegria, há saúde sobre estes homens. Muito pelo contrário, Deus está sendo paciente, é o que diz o texto aqui. Suportou com grande paciência. Deus poderia desfazer o ímpio a um sopro, mas Deus tem sido paciente. E o que nós vemos mais nesse texto, a ênfase desse texto, quando diz: suportou com paciência os vasos preparados para a destruição, ou os vasos amadurecidos para a destruição. Essa é uma expressão em grego que fala da ideia de que chegou-se a um ponto último do desenvolvimento, amadurecido.
amadurecido para a destruição. Quer dizer, há evidências fortíssimas de que se cumpriu de forma plena sobre este homem tudo o que ele deveria desenvolver para a sua condenação. É claro, um pecado bastaria para que todos fôssemos condenados, mas Deus, em sua paciência, deixa que se amontoem pecado sobre pecado, infâmia sobre infâmia, rebeldia sobre rebeldia, blasfêmia sobre blasfêmia, até que o homem olhe para si e perceba que não há nenhum modo de ele mesmo reconhecer que Deus é justo em sua própria condenação. Eu preguei um sermão já algumas vezes, 2 vezes, um sermão cujo título é A Confissão Inevitável. A Bíblia fala de que todos os homens confessarão a Cristo como Senhor, mas não é confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é confessar a Cristo como Senhor. Haverá a confissão que é a salvação, que é nesse tempo de hoje, e haverá a confissão que será juízo. Os homens confessarão que Jesus Cristo é justo diante do juízo de Deus, porque toda língua se dobrará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que realmente Cristo é Senhor, que Ele está fazendo de modo perfeito, reto, justo e íntegro, inclusive a condenação dos ímpios. E ele continua, aqui ele enfatiza então que eles estão amadurecidos, e ele não diz quem amadurece, né? Estão preparados para a destruição, ou amadurecidos para a destruição. O apóstolo Paulo faz questão de dizer ele faz questão de não dizer quem é o sujeito dessa ação, ou seja, à luz desse contexto aqui é o próprio indivíduo que se amadurece para a condenação. Porque no outro ele vai dizer que é Deus quem faz prepará-lo para a misericórdia. Olha o que diz o verso de número 23. Ele diz assim, quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória. Ou seja, há uma conclusão a que Paulo chega dizendo, meus irmãos, aqueles que estão sendo condenados, nisto Deus será glorificado, porque Ele vai revelar o seu juízo. Estes estão preparados ou amadurecidos para o juízo deles. Não é à toa que Deus está fazendo esse juízo. Há provas o bastante, há evidências o bastante, há demonstração o bastante de que eles são realmente dignos de condenação. Mas para com os outros, Deus quer tornar conhecidas as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Ou seja, quem é que está preparando, amadurecendo para a glória estes que serão os vasos de misericórdia, com os quais Deus agiu com misericórdia? Deus. E nisto também Deus será glorificado. Deus será glorificado pela eternidade, porque da massa dos homens perdidos Ele salvou todos, não, alguns, muitos, para sua própria glória. Nessas 2 dimensões, Deus será exaltado, na condenação do ímpio, na salvação do pecador justificados. A salvação dos eleitos fará a manifestação das riquezas da glória de Deus, pela demonstração da sua graça e misericórdia. Deus os preparou para a glória, a quem fez foi Deus. Por isso, eu quero enfatizar aquilo que eu havia dito ao início. Preste atenção. Agora eu acho que você vai entender melhor. Deus é livre para salvar conforme a sua misericórdia, e livre para condenar conforme a sua justiça. Em ambos os casos, Ele será glorificado. Deus é livre para salvar conforme a sua misericórdia, e quando Ele age com misericórdia, Ele não está aplicando a sua justiça. Quer dizer, até está, porque aqueles que Ele salva com misericórdia, a justiça de Deus foi cumprida na morte de Cristo. Eu já falei sobre isso lá no capítulo 3, quando eu expus o capítulo 3. Mas qual é a ação de Deus para com estes indivíduos? Misericórdia. E para com os que estão sendo perdidos? Deus é livre. Ele não deve a sua misericórdia a ninguém. E Ele é justo sim.
ao condenar aqueles que serão condenados. Por quê? Porque ele está agindo conforme a sua justiça. E nestes dois casos, ele será glorificado. Amém? Amém, queridos? Bom, vamos a algumas perguntas que alguém de vocês possa me fazer. Essas já não são tão ousadas como as anteriores, né? Já são perguntas legítimas à luz de tudo isso que nós vimos. E aqui já fazendo as devidas aplicações. Pastor, como eu posso saber se sou alguém eleito? Pastor, como eu posso saber se alguém é eleito? Queridos, essa doutrina não é ensinada para a gente especular, certo? Alguém é eleito, alguém não é eleito. Isso está na esfera de Deus. Como disse Martinho Lutero, você primeiro tem de vir pelo Evangelho. Nós não nos perguntamos se somos eleitos ou não somos eleitos. A correta pergunta é se nós estamos participantes da salvação que há em Cristo. Lembre-se, a eleição, ela é apenas parte da grandiosa salvação. A grandiosa salvação envolve a eleição, o chamado de Deus a nós, a nossa regeneração, a nossa conversão, a nossa justificação, a adoção, a santificação, a nossa perseverança e a nossa glorificação. Tudo isto é a nossa salvação. Todas essas coisas, queridos. Então, preste bem atenção. Como eu posso saber se fui eleito? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é, como eu posso ver evidências da salvação em mim? A eleição é o que está na eternidade em Deus, ok? Certo? Eu não fico especulando isso intelectualmente. Mas e na história, e no tempo, e na minha vida, como se realiza a minha salvação? Especialmente pelo chamado, a regeneração e a conversão. Lembre, observe bem, no verso 24, desse mesmo capítulo 9, Paulo diz assim, depois de Paulo ter dito, no verso 23, que Deus faz isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, nos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou. Paulo está dizendo, meu irmão, você pode saber que isso aconteceu com você pela sua experiência de ter sido chamado por Deus. E você lembra o que acontece no chamado? Eu já preguei um sermão aqui só sobre o chamado. O que é o chamado eficaz, quando eu estava pregando o capítulo 8 de Romanos. O que é o chamado, queridos? É quando Deus vem em nossa direção pela pregação do Evangelho. E então acontece que Deus nos chama para si. Nós somos regenerados, há uma nova vida que começa a ser gerada em nós. E nós nos convertemos. E o que é conversão? Também preguei sobre conversão. É arrependimento e confissão. Então, como eu sei se fui chamado? Como eu sei se fui eleito? Meu irmão, você foi chamado por Cristo? Foi chamado? Você ouviu o Evangelho? O Evangelho fez você discernir que você é um pecador? Com isso você percebeu agora um desejo de se dirigir a Deus que você não tinha antes? Uma necessidade de Deus? E além disso, você se converteu? Se arrependeu dos seus pecados e creu no que Cristo fez na cruz? Isso é o chamado. É Deus te chamando para si. E isso é evidência da sua eleição. Entende isso? Olha o que diz, abra sua Bíblia comigo em Atos 13, verso de número 48. Olha o que diz, Atos 13, 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Percebe? Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Você creu? Com todo esse arcabouço aqui, você ouviu o chamado do Evangelho, você percebeu que não há nada mais lindo do que Cristo, nada mais sublime que Cristo. Você se percebeu um pecador, a mensagem do Evangelho nos confronta. Somos pecadores, arrependam-se. Pela chamada do Evangelho, você percebeu que agora começou a brotar em você um desejo de vir a Deus, de entregar-se a Deus, de render-se a Deus. E aí, você se arrependeu e creu?
É isso aqui que aconteceu com você. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Ok? E se eu não criei ainda, pastor, será que eu sou eleito? O caminho não é esse. O caminho é arrependa-se. Saia da sua rebeldia. Converta-se. Este é um enigma que não foi dado a ninguém responder, e ninguém tem essa resposta. Mas a palavra de Deus nos diz que todos quantos ouvirem a pregação do Evangelho e se arrependerem, serão salvos. Entende isso? Tem gente que fica especulando essa doutrina como se ela fosse especulativa. Ela não é especulativa. Eu gosto de uma seguinte imagem. É mais ou menos assim. Você está do lado de fora da porta. Tem uma faixa na frente, dizendo: quem quiser, venha e beba da fonte da água da vida. Dizendo: arrependam-se todos para que sejam salvos. E muitas pessoas passam e leem: não, isso não é comigo. Parece que é legal, deixa eu olhar da porta. Não, isso não é para mim também não. Outros vão, ficam um pouquinho na porta. Eu desanimei agora. Mas alguns entram. E depois que o cara realmente entra, que ele está lá dentro, ele olha para o lado de trás e tem uma placa escrito o quê? Eu vos escolhi. A mensagem é ampla a todos. Mas depois que a gente é salvo, a gente reconhece o quê? Caramba, eu não estou aqui por minha causa não. Se fosse por mim, eu não estaria aqui. Se Deus não houvesse me regenerado, se Deus não houvesse me dado fé, se Deus não me houvesse dado nova vida, realmente eu não estaria aqui. Entende? Não é para ser especulativa. Pastor, eu não criei ainda, será que eu sou eleito? Se você não creu, arrependa-se. Deixe o seu pecado e a sua rebeldia. A mensagem da palavra de Deus, a pregação do Evangelho não é: olha, se você é eleito, você vai ser salvo. Não. A mensagem do Evangelho é: arrependa-se e creia. Paulo fala da eleição a quem? Aos salvos. Aos salvos Paulo fala da eleição. Entende isso? Para que nós entendamos que Deus é um Deus soberano, que governa todas as coisas, que nada escapará da sua mão, que as coisas não estão acontecendo por acaso. Percebe isso? Entende isso? Portanto, eu não criei ainda, pastor. Será que eu sou eleito? Se você não creu, não se faça essa pergunta. Se você não creu, se arrependa. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Busque a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca o seu nome enquanto Ele está perto. Deixa o perverso os seus caminhos e o iníquo os seus pensamentos maus, porque de Deus não vê seus pensamentos e nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55, 6 em diante. Pastor, se eu tenho vontade de pecar, será que eu sou eleito? Essa pergunta está errada também. A pergunta seria melhor formulada assim: se eu tenho vontade de pecar, será que eu sou salvo, pastor? Bom, aí eu responderia o seguinte: se você vive impenitentemente no pecado, sem arrependimento, sem contrição, sem quebrantamento, não por causa das consequências más do pecado, mas porque o pecado afronta a Deus, eu posso dizer para você, certamente, você não é salvo. Pode vir a ser salvo? Pode vir a ser salvo. Mas você não é salvo. Se você vive impenitentemente no pecado, você ainda não é salvo. Percebe que eu não estou falando de eleição? Pastor, eu tenho vontade de pecar, será que eu sou eleito? Essa não é a resposta, não é a pergunta certa. A pergunta certa é: eu sou salvo se eu tenho vontade de pecar? E a minha resposta é: bem, se você vive impenitentemente no pecado, se isso não o constrange, se isso não lhe faz doer o coração, se você não percebe que você está afrontando a Deus, se o pecado e Deus e nada são a mesma coisa para você, é claro que você está perdido. Você tem dúvida disso? É claro que você está indo para o inferno. Tenha compaixão de si mesmo. Nesse estado em que você está, você não verá a salvação do Senhor. Se arrependa. Creia no Evangelho. Mas se você creu em Cristo, arrependeu-se, e agora lida com o pecado, mas não o pecado como um companheiro, mas como um adversário. Você não se deleita no pecado, mas luta contra ele, e você quer agradar a Deus,
Sim, meu irmão, você é salvo. É lógico que você é salvo. Todo cristão, o cristão não amorteceu-se do seu pecado. Eu preguei um sermão, expondo um trecho do capítulo 7 de Romanos, conhece-te ainda pecador, Romanos 7, 12 a 25. Depois vai lá no sermão 35, clica aqui. Clicou? Sermão 35, conhece-te ainda pecador. Quando Paulo desenvolve esse assunto, não, irmãos, não é porque nós já fomos regenerados, estamos em Cristo, que nós não desejaremos pecar. Claro que a nossa carne desejará pecar, mas há uma condição completamente diferente daquele que está entregue ao pecado. Por quê? O pecado agora é seu adversário, ele não é mais o seu companheiro. Você não se deleita, embora o pecado seja prazeroso, mas você luta contra o pecado, porque você quer agradar a Deus. Pastor, eu sou salvo? É, meu irmão, você e eu, e todo cristão que esteve nessa terra, viveram isso. Você acha que quando Paulo diz de si mesmo, eu sou, não eu fui, mas eu sou o pior dos pecadores, ele está falando de quê? Dessa condição da humanidade que vivemos, a qual nós não nos conformamos. Inclusive, eu estou doido para chegar no capítulo 12 de Romanos, irmãos. E o capítulo 12 de Romanos une o Evangelho ao discipulado, seguir a Cristo. Ah, como eu amo o capítulo 12. Lá o apóstolo Paulo vai nos fazer compreender como o Evangelho nos leva a seguir a Cristo. Tudo isso que você está vindo até aqui, nesses 51 e talvez vai chegar a 70 sermões, depois você vai começar a ouvir como isso se desdobra sobre a nossa vida de modo extraordinário, como isso tem um poder de nos fazer irmos em direção a Cristo, nos tornando a sua própria imagem. Mas preste atenção, pastor, será que eu tenho vontade de pecar? Será que eu sou eleito? Não, essa não é a pergunta certa. A pergunta melhor formulada é: eu tenho prazer no pecado, eu tenho vontade de pecar, será que eu sou salvo? E a minha resposta foram essas duas. Se você está impenitente, não é salvo. Mas se você é um pecador penitente, que vive em confissão, em arrependimento e quer sempre viver diante de Deus para a santificação, sim, você é salvo. Amém? A outra pergunta é: pastor, bom, já que eu sou eleito, então eu posso viver do jeito que eu quiser? Essa doutrina foi feita então para eu pecar à vontade? Se algum de vocês me fizer uma pergunta dessa, eu vou jogar esse microfone na cabeça. Entendeu? Corre, irmão, que eu vou acertar. E vai ser com força. Eu posso viver do jeito que eu quiser? Posso pecar à vontade? Você não entendeu nada. Por favor, volte lá. Você precisa ouvir os 50 sermões, pelo menos 3 vezes cada um. Você não entendeu nada. Não entendeu nada do que é o Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho de Deus, meus irmãos. Ah, coisa gloriosa. O Evangelho nos deslumbra Cristo, queridos. Nós olhamos para Cristo e enxergamos beleza, glória, majestade, que nenhum pecado deste mundo poderia trazer a nós. Nós olhamos para Cristo e nos apaixonamos nele. Vemos o que Ele fez por nós. E Ele começa uma obra nova em nós. Ele mata o velho homem. E agora começa a nascer um novo homem que começa a desejar as coisas de Deus. O Evangelho fala do chamado, o Evangelho fala da conversão. Nós somos convertidos a Deus e também nós nos convertemos a Deus. Nós abandonamos o mundo para seguir a Cristo. Nós agora não queremos outra coisa além e mais do que a Cristo. Sim, há um conflito dentro de nós. Há prazeres, há desejos, há vontades, há um mundo, ao diabo, à carne. Mas no meio dessa luta toda, há uma resistente semente que vai brotando e rompendo, até fazer árvore frutífera. Nós desejamos a Cristo. Então preste atenção. Claro que não, óbvio que não. Eu preguei o sermão de número 28. Expor no capítulo 6 de Romanos. No capítulo 6 de Romanos, Paulo está lidando com essa questão, mas não com base na eleição, e sim com base na justificação. Porque eu também disse para vocês que a justificação
Deus nos dar uma sentença de juízo final era decisiva e definitiva. E aí alguém poderia perguntar para Paulo, como perguntou de fato no capítulo 6. Então a gente pode viver do jeito que a gente quiser, Paulo? E Paulo vai responder o quê? Vamos lá, irmãos, por favor, capítulo 6 de Romanos. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Óbvio que não. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O que Paulo está dizendo, Deus não apenas nos deu uma sentença, Ele nos regenerou, nos deu nova vida em Cristo. Morremos para o pecado e nascemos para Cristo. Ok, amém. Consegui responder algumas das suas perguntas? Bom, e se alguém ainda continuar, pastor, eu tenho mais perguntas que parecem sem resposta. O senhor não teria uma resposta mais convincente para me dar? Aí eu te daria a resposta de Agostinho. Agostinho diz assim: tu, homem, espera a minha resposta, mas eu também sou homem como tu. Portanto, ouçamos ambos o que nos diz. E o que nos diz? A palavra de Deus. Homem, quem és? Entende? No final das contas, pastor, fiquei em dúvida. Então, ouça a resposta de Paulo lá ao final. Deu para entender, irmãos? Espero que você tenha entendido, ok? E por fim, perceba uma coisa. Sabe o que isso nos mostra? Nenhuma etapa da história da humanidade, nem um homem que será salvo e nem um homem que será condenado estão fora desta soberana atuação de Deus no governo da história. E Deus não será injusto em nenhuma condenação, nenhuma. E Deus será misericordioso em todas as salvações que Ele operar. No final das contas, quando o display da história fechar, nós vamos perceber como Deus é perfeito, queridos. É por isso que Paulo termina esse trecho falando no capítulo 11. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão inescrutáveis são os seus caminhos e insondáveis são os seus juízos! Quem a Ele deu para que depois possa pedir em troca? Afinal, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que nós veremos ao final de tudo? Que Deus será glorificado na salvação daqueles para com os quais Ele agiu com misericórdia, e Deus será glorificado no juízo daqueles para com os quais Ele agiu com justiça. Deus é justo e é misericordioso. Amém? Coloquemos-nos em pé, amados. Nós já vamos cear. Quero convidar os nossos presbíteros para estarem aqui, ministrando ceia conosco. Quero convidar o Ministério de Louvor, pode ser só uma pessoa cantando mesmo, um violão, para fazer ali para não encher aqui também, né, para não ficar tumultuado, tá bom? E antes de tudo, eu quero convidar você para que você se coloque diante de Deus, meu irmão. Hoje é Páscoa, e preste bem atenção o que Deus fez no Egito. Deus escolheu ter misericórdia dos israelitas. E Deus escolheu fazer juízo aos egípcios. Deus é injusto? Deus é injusto, irmãos? Deus é injusto? Não. Ele fez juízo, um juízo, obviamente, não terminativo, não último, mas ele fez juízo aos egípcios, dado a condição de sua pecaminosidade. E ele fez misericórdia aos israelitas, porque eles eram bons? Porque eles eram justos? Não. Eles eram pecadores também, mas Deus quis ter misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. O que nos resta? O que nos resta, irmãos? Nos resta glorificá-lo. Você merece? Não. Eu mereço? Absolutamente não. Entende isso? Quando você entra na porta, você olha para a placa que está do lado de dentro e diz: eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz: vocês não me escolheram, eu escolhi a vós. O que os discípulos podem fazer? Obrigado, Senhor, eu não mereço, mas obrigado. Curve sua cabeça. Senhor, nos resta nos rendermos e reconhecer que o Senhor é Deus justo
cada uma das tuas ações, Senhor, são pautadas pelo teu caráter. E o Senhor é perfeito em luz. O Senhor é a luz imarcessível, inacessível, incandescente, da qual todas as nossas luzes são um pálido reflexo. O Senhor é a verdadeira luz. Justiça há no teu nome. O Senhor é Deus acima dos céus e da terra. Mas ao mesmo tempo também o Senhor é misericordioso. E a tua misericórdia vem ao nosso encontro sem nós merecermos, Senhor. Nós merecíamos juízo e morte. Nossas bocas estavam abertas como sepulcros diante do Senhor. Nossas ações eram ofensivas à tua glória. Nossa rebeldia enchia cada uma de nossas palavras. Nós praguejávamos, usávamos o nome de Deus em vão, como se isso não valesse nada, como se seu nome fosse lixo. E o Senhor ainda assim teve misericórdia de nós, Senhor. O Senhor veio ao nosso encontro e nós reconhecemos que nós não merecemos nada disso, Senhor. Obrigado, porque o Senhor agiu em misericórdia para conosco. Embora o Senhor não devesse isso a nós, o Senhor foi compassivo, clemente e longânimo. Que todos quantos clamarem a Cristo possam receber do Senhor misericórdia. Todos aqueles que quebrantados, humilhados, arrependidos em confissão vierem a Cristo, participem, Senhor, do Cordeiro Pascual, no qual nós temos